Todas por estarem aqui, boicotando o alerta laranja da Proteção Civil, refugiando-nos aqui no Unicef. Queria agradecer também ao Clube que tem acolhido muitas destas iniciativas e agradecer ao Hugo o convite que me fez para estar aqui com ele. O Hugo é um amigo do coração, mas é também um intelectual no verdadeiro sentido do termo. Quem o conhece, além de saber que ele é uma pessoa linda, maravilhosa, completa, sabe que quando nós estamos com o Hugo, quando falamos com ele, quando convivemos com ele, aprendemos muito. E neste livro, mais uma vez, o Hugo faz-nos aprender, faz-nos pensar criticamente sobre estes temas que ele aborda, ajuda-nos a situar o debate sobre migrações, cosmopolitismo, hospitalidades e a situar as próprias palavras e os conceitos que são utilizados. E além disso, faz-nos conhecer também algumas alternativas, algumas práticas alternativas a partir das quais nós podemos pensar o mundo de outra forma. O próprio título tem estas palavras, migrações. Como o diz, é um tema que é determinante para nós definirmos hoje a própria democracia e avaliarmos os limites da democracia. O Hugo, aliás, propõe o conceito de migrações de fuga como uma alternativa conceptual para falarmos da experiência migrante fora de uma categorização que legitima umas experiências e que reprime outras experiências de migração. Fala-nos da hospitalidade, muito inspirado num autor que é muito caro ao Hugo, o Derrida. Faz uma crítica do cosmopolitismo ou de algumas formas de pensar o cosmopolitismo e também faz uma identificação e uma crítica do próprio conceito de fronteira. Aliás, em relação a cada um destes conceitos que estão no próprio título do livro, portanto, migrações, hospitalidade, cosmopolitismo, fronteiras, o Hugo vai fazer aqui uma genealogia dos conceitos, vai contar-nos um pouco, reconstruir um pouco a história destes conceitos, vai posicionar-se em relação a eles, o que também é importante, não fazer apenas uma análise, uma história, uma genealogia, mas posicionar-nos sobre os conceitos e as palavras que utilizamos, e vai, em alguns casos, reorientar esses conceitos numa perspectiva, como ele diz, não oficial, contra-instituída, crítica, insurgente e desobediente, procurando propor uma outra forma de pensar nas migrações, na hospitalidade e no cosmopolitismo. O faz no livro, portanto, apresenta-nos os conceitos, reconstitui esta genealogia. Estes conceitos não surgem do nada, faz uma pedagogia, uma abordagem bastante pedagógica para quem não esteja dentro dos debates sobre esta história. O Hugo é professor, como vocês sabem, isso é importante. E é filósofo, e esse método filosófico de escalpelizar os conceitos, de olhá-los também a partir das práticas que eles nomeiam, de tentar perceber as consequências de determinadas formas de conceber estas palavras, acho que ele faz isso com um grande rigor. Mas, em segundo lugar, além de nos apresentar os conceitos, ele situa-os e pensa-os fora da abstração, ou seja, cada um destes conceitos é aqui interceptado pelas próprias relações de poder que os atravessam. E, nesse sentido, eu acho que o Hugo, apesar de ser um filósofo, resiste bastante à fuga para uma espécie de abstração não situada sobre estes conceitos, aproxima-se assim perigosamente das ciências sociais e da sociologia e beneficia também de uma grande atenção aos usos e às dimensões políticas destes conceitos e dos seus usos. O Hugo é também, como todos sabem, um ativista político, uma pessoa, um militante comprometido com a justiça social, com o socialismo. Mas também pensa a política fora das prisões normativas do direito, porque muitas vezes a política é pensada com esse espartilho do direito e do modo como o direito concebe, operacionaliza, da lógica moral prática do direito, que muitas vezes é um espartilho, e o Hugo, sendo um revolucionário, pensa a política fora também desses espartilhos e pensa estes conceitos. E além de situar os conceitos, de os apresentar, apresenta não só os conceitos, mas apresenta também algumas das críticas feitas a esses conceitos. Críticas filosóficas, teóricas, mas também
críticas a partir dos usos e das instrumentalizações que estes conceitos, nomeadamente o cosmopolitismo, a hospitalidade, os direitos humanos, a cidadania, como é que estes conceitos são muitas vezes utilizados de forma instrumental pela própria, enfim, pelo poder num tempo de neoliberalismo. E como é que muitas vezes nós temos usos despolitizados destes conceitos, direitos humanos, cidadania, hospitalidade, etc., usos despolitizados, muitas vezes com um certo humanitarismo bem intencionado, mas também usos cinicamente politizados destes conceitos por parte dos Estados, do poder e do próprio mercado. Em quarto lugar, e além de apresentar a crítica aos conceitos, ainda nos apresenta uma crítica da crítica aos conceitos. Ou seja, com aquela elegância de quem está muito por dentro dos temas, dos debates, sem qualquer tipo de arrogância, o Hugo apresenta-nos algumas dessas críticas, faz-nos aprender com elas, sem se deixar levar por algumas dessas críticas e das suas eventuais simplificações. E em quinto lugar, e para além disto, para além de apresentar os conceitos, de os situar, de apresentar as críticas, de fazer a crítica das críticas aos conceitos, ainda em alguns casos, nomeadamente relativamente ao cosmopolitismo e à hospitalidade, o Hugo vai reconstruir e reorientar esses conceitos, tentando resgatar o que eles podem ter de emancipatório, as suas leituras e os seus usos mais emancipatórios, e até, em alguns casos, propor novos conceitos ou novas declinações destes conceitos. E tudo isto pontuado por uma escrita que é super boa, parece que estamos a conversar com o Hugo no Pipa Velha, antes de serem 3 da manhã, e ainda com algumas referências no meio, a filmes, a poemas. O tem também... participa também na organização do MICAR, que é uma mostra de cinema antirracista organizada aqui no Porto, e há referências também aqui e ali a filmes e a poemas. Eu vou dar alguns exemplos. Conceito de fronteira. Primeiro, acho que há aqui um alerta muito importante sobre o modo como a desigualdade marca a relação com este conceito. E entre, por exemplo, o turista branco e europeu, para quem, como diz o Hugo, a fronteira é uma realidade desmaterializada e dócil, decorativa, é quase um adereço quando nós vamos fazer uma viagem, ou então pode ser até ultrapassada a partir de negócios, como acontece com os vistos gold, etc. Isto é uma das relações com o conceito material de fronteira, mas há outras, precisamente a dos migrantes, para quem a fronteira surge como uma desigualdade, como uma exclusão, como uma barreira para todos aqueles precários, trabalhadores precários, indocumentados, que têm essa vivência. Mas mais do que uma barreira física, isto é muito interessante no livro, fala-nos do modo como as fronteiras se deslocam, como elas são móveis, e como nós temos que olhar para as fronteiras também como barreiras ou fronteiras interiores, internas aos próprios Estados. Ou seja, a experiência da fronteira não é apenas, nem essencialmente, talvez, uma experiência geográfica. E Hugo, acho que insiste muito nisto que me parece muito pertinente, que é na multiplicação e na desterritorialização das fronteiras. E muitas vezes também como é que o próprio padrão ocidental se ergue como uma fronteira a partir de conceitos que nós temos que vinham da extrema-direita, mas que se normalizaram e foram acolhidos pelas instituições europeias, como os conceitos de modo de vida europeu, etc., para quem a imigração surge como uma espécie de ameaça civilizacional, a presença do outro ameaçador, e que, portanto, tem como consequência o policiamento das fronteiras, a repressão, mas outras formas de erguer fronteiras internas, como o monolinguismo racista, etc. Outro conceito importante que o Hugo introduz aqui, para além de nos obrigar a repensar o conceito de fronteira, é esta ideia das migrações de fuga. Eu já disse isto há pouco, mas no fundo nós temos um conceito, nós tendemos a olhar para nós não, mas o poder, o Estado, tende a olhar para as questões da migração
distinguindo, por um lado, os refugiados dos migrantes, ou os refugiados de guerra, aqueles que se deslocam num ato de necessidade exterior a eles, heterodeterminado pelas condições que os obrigam a partir, e os migrantes económicos que supostamente se deslocariam a partir de uma deliberação livre sobre a sua vida, sobre para onde querem ir, e o Hugo afirma como primeiro ato de resistência intelectual e política a recusa da destrinça entre migrante e refugiado enquanto separações estanques. E a recusa também de um conceito de migração, deslocação e migração, que seja apenas entendido de forma individual, a partir de um ideário, de um liberalismo mais ou menos igualitário, e insiste nesta ideia de que as migrações de fuga, que incluem este conjunto de movimentos, são movimentos coletivos para os quais nós devemos olhar desembaraçando-nos destas distinções que depois estão na base da forma desigual, repressiva como estes movimentos são tratados. Outro exemplo, o conceito de cidadania. O conceito de cidadania, que o que também nos chama a atenção para o quanto a cidadania está associada a um monopólio nacional, isto é, eu sou cidadão de um território, eu sou cidadã de um território, e que, portanto, nos faz questionar qual é o lugar que tem quem vem de fora desse território, que direitos tem quem não está apenas de passagem, mas quem fica nesse território vindo de fora. E há uma expressão que aparece no livro e que diz que estando a cidadania, o próprio conceito de cidadania, vinculado a um território, ao Estado-nação, os migrantes são habitantes eternos de lugar nenhum. E por isso estão nos limites da cidadania, e por isso estão muitas vezes do lado de lá, dessa fronteira da cidadania. O que nos obriga a questionar várias coisas. Obriga-nos a questionar o próprio conceito de cidadania e o modo como ele se territorializa. Obriga-nos a questionar a exclusividade euro-ocidental da definição de democracia, de direitos que estão vinculados à nossa ideia de cidadania, e obriga-nos, mais uma vez, a olhar para as fronteiras que se multiplicam enquanto dispositivos de desigualdade, nomeadamente dispositivos móveis de desigualdade que atravessam os próprios territórios. E por isso nós precisamos de uma noção de cidadania que seja dialética, conflitual, relacional e que questione alguns dos pressupostos com que muitas vezes se define a cidadania, se pensa a cidadania, que é um termo que se espalhou por todo lado, tudo hoje é cidadania, todas as ações são de cidadania, na educação fala-se muito de cidadania, as ações culturais são de cidadania, tudo reivindica a cidadania, e o Hugo vai nos obrigar a pensar a cidadania questionando alguns dos pressupostos de uma unidade e indivisibilidade da comunidade à qual a cidadania está associada, obrigando-nos a questionar um pressuposto de consenso e de harmonia que muitas vezes subjaz à própria noção de cidadania, porque subjaz à noção de comunidade de que a cidadania é tributária. Vai obrigar-nos a olhar para os efeitos jurídicos das concepções de cidadania assentes que restringem o acesso à cidadania a partir de paradigmas como o ius sanguíneo, o direito de sangue, não é? Cidadania portuguesa, por exemplo, sendo adquirida pelo sangue e não pela presença no território, e as próprias contradições das regras do acesso à cidadania num mundo em que, por exemplo, a precariedade se disseminou como uma espécie de novo normal para as relações de trabalho, ou seja, é suposto hoje nós termos precários, não termos relações estáveis, não termos um contrato de trabalho, não termos uma relação permanente com uma determinada instituição no campo de trabalho, e ao mesmo tempo que se faz esta apologia da precariedade, da instabilidade, como uma espécie de disposição empreendedora, ou como manifestação de uma disposição empreendedora, ao mesmo tempo, para que os imigrantes acedam à cidadania, eles vão ter que ter um contrato de trabalho que ateste, digamos, a base para poderem aceder à cidadania. E vai-nos obrigar também, para além de pensar estas contradições, a olhar para a cidadania a partir das desigualdades
no tratamento e no acesso à cidadania, por exemplo, entre quem passa, entre quem está provisoriamente num território, seja o turista ou o refugiado, que também estaria provisoriamente numa situação que resulta de uma crise, de uma guerra, do que seja, e quem permanece, quem vem para permanecer. Quais são os direitos e os mecanismos de acesso à cidadania de quem permanece, precisamente os migrantes. E vai existir também na necessidade de quem tem esta condição de territorialização permanente, portanto estes migrantes de fuga, de falarem por si mesmos, de serem sujeitos e portadores da sua história. Tenho aqui na página 45 enfim, vai recorrer ao Mbembe e diz: a explicação de Mbembe alerta para o ato de resistência que é o de contar a sua própria história, quebrando o fio do tempo em que a supressão da palavra das pessoas racializadas era parte de uma estratégia destinada a nutrir um modelo único da história dos vencedores. Dizer eu, diz o Mbembe, pergunta o Mbembe, não será a primeira palavra de qualquer conversa pelo qual o ser humano procura ganhar resistência enquanto tal. E depois vai citar o seguinte excerto de David Enya. Diversos relatos dizem exatamente a mesma coisa. Quem se afoga grita a miúdo o seu nome. Às vezes é uma pessoa que os passadores atiraram viva para o meio das ondas. Ou então alguém que caiu ao mar levado por uma vaga. Enquanto se afoga, grita o primeiro nome. Porquê? Perguntara eu. Seguramente para não ser esquecido e para que na sua terra os parentes e as pessoas da aldeia saibam que ele, aquele nome, não sobreviveu, morreu no mar. Assim, no futuro, não tentarão encontrá-lo, ficarão livres dessa ânsia. E, portanto, pronto, acho que não consigo dizer nada depois desta citação. Um outro exemplo de conceitos que o Hugo vai explorar, vai criticar, vai obrigar-nos a pensar, é o próprio conceito de direitos humanos. Os direitos humanos não são um absoluto, diz o Hugo, é preciso olhar para o espaço de origem dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que agora são direitos humanos, olhar também para a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e é interessante, e o Hugo discute esta separação do homem e do cidadão, são dois direitos diferentes de duas entidades políticas, jurídicas diferentes. E estes direitos humanos de uma declaração universal, mas direitos que são universais, mas que depois só podem exercer-se para quem seja membro de uma comunidade. Porque pertence a essa comunidade e, portanto, a um Estado-nação que é o chão nacional a partir do qual se podem proteger e realizar os próprios direitos humanos. O que faz com que esta Declaração Universal e a universalidade desta Declaração e, portanto, os direitos humanos sejam, em muitos casos, uma ficção. Na medida em que muitos destes migrantes de fuga são pessoas que estão condenadas ao exterior da proteção das leis, porque estão do outro lado, do lado lá das próprias fronteiras e, portanto, da cidadania e, portanto, dos direitos que são garantidos por uma comunidade daqueles cuja pertença não lhes é reconhecida. Os direitos humanos são também objeto de uma crítica, na medida em que, através deles, foi o Ocidente a falar em nome do universo. Aliás, eu lembrei-me de uma coisa que se conta, não sei se é verdade ou não, porque eu lia contada pelo Zizek e, portanto, não sei se é verdade ou se é uma daquelas histórias que ele conta, mas em que teriam perguntado ao Gandhi, a propósito da civilização ocidental, o que é que ele achava da civilização ocidental. E acho que o Gandhi terá respondido: acho que seria uma boa ideia. E realmente, nos direitos humanos, há aqui uma associação entre o Ocidente e a civilização, os outros como selvagens, e também é interessante como os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi, de certo modo, algumas das suas dimensões têm sido cooptadas pelo neoliberalismo em várias matizes. Aliás, a Declaração dos Direitos Humanos conviveu e coexistiu bem com todo o processo de... Coexistiu bem, não na sua parte declarativa, mas, enfim, enquanto instrumento retórico, com a globalização, com a ética neoliberal. O Hugo fala de alguém que eu já não me lembro quem é, deste binómio imigração zero mais direitos humanos. Este binómio tem convivido mais ou menos pacificamente numa era em que as próprias desigualdades e discriminações se vêm naturalizando e que muitas vezes os próprios direitos humanos foram utilizados
para legitimar invasões territoriais, guerras, etc. E nós sabemos disso. E como, apesar de haver uma inflamada retórica sobre os direitos humanos, se multiplicam verdadeiras zonas de exceção relativamente aos direitos humanos, e como, quando se trata de julgar quem não cumpre ou de tentar responsabilizar quem é que teria o dever de garantir os direitos humanos, nós encontramos muitas vezes cadeiras vazias. O Hugo não vai deitar o bebé com a água de banho, como se costuma dizer, não vai dispensar totalmente os direitos humanos, até porque eles também são reivindicados por muitas pessoas que lutam contra estas discriminações, contra estas desigualdades, mas vai propor uma enxertia dos direitos humanos com outros valores, com outras vozes. E acho que isso é muito importante, e essa imagem é muito bonita, né? A imagem da enxertia, acho que é uma imagem muito bonita para este debate. E aqui ele convoca 3 amigos, a Hannah Arendt, o Giorgio Agamben e a Judith Butler. A Hannah Arendt, como sabem, é uma filósofa alemã de origem judaica, nasceu no início do século e acompanhou toda a Segunda Guerra Mundial e tem muitos escritos sobre isso, uma filósofa. E ele convoca a Hannah Arendt precisamente para falar sobre os lugares vazios daqueles que são excluídos da esfera da cidadania, e o conceito da Hannah Arendt sobre o direito a ter direitos, como algo que precede os próprios direitos. E o Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano que vem do direito, que ainda está vivo, que aliás se envolveu recentemente numa polémica sobre o Covid, não vou falar, mas que é muito conhecido pelos seus debates sobre a soberania, sobre o estado de exceção, e que o convoca também para nos ajudar a pensar estas vidas nuas em trânsito, que são as vidas periféricas e sem proteção dos que vivem no exterior do conceito de humanidade, que são, portanto, estes migrantes em fuga. E a Judith Butler, que é uma filósofa pós-estruturalista, que vem dos estudos literários, é professora em Berkeley, não sei se ainda é professora, mas está viva, não sei se ainda está no ativo na universidade, mas está muito ativa enquanto intelectual, e que o Hugo vai convocar a Butler para nos ajudar a ampliar o conceito de precariedade, porque ela precisamente vai olhar para o conceito de precariedade, que tem sido muito utilizado para falar, nomeadamente, das relações de trabalho ou da habitação, mas ela vai olhá-lo de uma forma filosófica mais ampla, como definindo a precariedade, no fundo, como uma exposição desigual ao sofrimento. E sendo a vulnerabilidade uma condição comum dos viventes, de todos aqueles e aquelas que estamos vivos, nem todas as vidas são igualmente dignas de luto. E, portanto, nem todas as vidas são, para usar o conceito da Butler, choráveis. E esta politização do trabalho de luto vai ser convocada aqui pelo Hugo para pensar estas questões. E, finalmente, um outro exemplo, dentro também dos direitos humanos, é o modo como faz uma crítica da ficção. Como, muitas vezes, o conceito de humanidade utilizado na ação humanitária é um conceito onde não contam, não estão presentes, onde não são visíveis as desigualdades de género, classe, raça que as atravessam. E onde o objeto da intervenção humanitária é, basicamente, a figura da vítima, que surge como uma espécie de um protagonista de um sofrimento que aparece ele próprio como uma ofensa ocasional, excepcional, casuística ao conceito absoluto do humano. E esta ideia e esta crítica de uma ação humanitária que é dirigida a vítimas sem voz, que ficam muitas vezes reféns das lógicas que as assistem, vai levar o Hugo a construir, a sistematizar uma crítica desta ação humanitária de cariz caritativo, a palavra parece um pouco repetida, que passa muitas vezes pelo silenciamento das pessoas migrantes, que passa muitas vezes pela apresentação do ator humanitário como uma espécie de herói salvador, muitas vezes com os resquícios de colonialidade que essas narrativas também trazem, que não dispensa muitas vezes que os protagonistas da ação humanitária sejam eles próprios agentes da seriação do que são os bons e os maus imigrantes, os migrantes legítimos ou ilegítimos, que muitas vezes também dentro dessa reprodução da colonialidade, do sistema de acolhimento, impõem normas gerais que
que são tudo menos gerais, não é? São particulares dirigidos em valores supostamente universais e que por vezes se presta mesmo a constituir uma espécie de forma móvel de externalização das fronteiras para campos de refugiados que são não lugares e que estando fora das fronteiras da cidadania e dos Estados são geridos como lugares à parte por estas ONGs. Últimos conceitos que queria aqui apontar como sendo objeto da crítica inteligente e implacável do Hugo, mas também do seu resgate, é o conceito de cosmopolitismo e de hospitalidade. Procurando pensar o cosmopolitismo fora dos limites do próprio Estado-nação e destas relações marcadas pelas desigualdades, do privilégio do cosmopolitismo também. E depois há todo um debate sobre a hospitalidade que é longo e que o Hugo faz muito bem, que vai muito buscar toda a reflexão e o trabalho do Derrida. Não vou retomar isso tudo, mas achei muito, muito interessante, porque também nunca tinha pensado muito sobre este próprio conceito de hospitalidade, mas como numa sua versão mais conservadora, se quisermos, se calhar o termo não é exato, o hospedeiro é o proprietário do espaço que recebe com as suas regras e que recebe alguém que está numa permanência provisória naquele espaço. O Derrida tem um livro que tem um título maravilhoso, genial, que é Cosmopolitas de Todos os Países, mais um esforço, que vai buscar a conhecida frase do proletários de todos os países unidos. Eu já tinha visto uma versão, provavelmente, que é uma versão deste título do Derrida com o proletário de todos os países, mais um esforço. Há também aquele mural que o Galeano diz que é proletários de todos os países, última chamada. Mas pronto, mas para além deste título maravilhoso, mas no fundo vai buscar ao Derrida alguns instrumentos críticos para podermos pensar a hospitalidade de uma forma mais universal e menos condicional, para além do Estado e das suas leis, e muitas vezes desobedecendo ao Estado e às leis que reprimem, que hierarquizam estes migrantes de fuga, e em que a presença do outro é entendida como a possibilidade de um novo começo e não como alguém que é preciso encaixar nas nossas regras, assimilar, etc. E é muito chocante que possa existir hoje, na Europa e não só, uma coisa chamada, de que o fala muito, o delito de hospitalidade. O delito de hospitalidade feito por aqueles, por exemplo, que acolhem migrantes nas suas casas e que são acusados pelos Estados de auxílio à imigração ilegal, ou, por exemplo, daqueles barcos de resgate no Mediterrâneo ou noutras zonas de entrada na União Europeia e que são condenados a penas de prisão, 4 anos, 20 anos, por cometerem este delito de hospitalidade. O que é muito chocante, e usando uma expressão que o tem no livro e que penso que se inspira no Derrida, é uma ofensa das leis do direito face à justiça. A própria ideia deste delito de hospitalidade é uma ofensa das leis do direito face à justiça. E esta Europa das fronteiras fechadas, em que muitas vezes se externaliza para outros países a repressão da própria migração, convoca precisamente uma ação militante, como estes coletivos têm feito, como muitos movimentos se tenham envolvido nisto, e convoca esta ação militante para uma hospitalidade ativista que abala o embuste do cosmopolitismo de fachada do discurso europeu. A expressão é dura também. E, portanto, toda esta crítica filosófica, conceptual, sociológica, política, não termina sem que o Hugo também nos ajude a identificar alternativas. E com elas termino. Alternativas como, por exemplo, as cidades-refúgio, uma rede de cidades que foi criada nos anos 90 por uma coisa chamada o Parlamento Internacional dos Escritores, do qual faziam parte vários intelectuais, do qual fazia parte o Saramago, o Baudelaire e muitos outros,
que foi suscitada, tanto quanto eu percebi, pela própria condição do Salman Rushdie, e que pretendia, basicamente, criar uma rede de cidades-refúgio que fossem um porto de abrigo a toda a criação artística de modo irrestrito. Só que o Hugo vai pegar nesta experiência para nos convidar a pensar no potencial desta experiência das cidades-refúgio, muito para além do seu âmbito original, que era proteger escritores ameaçados pela perseguição política, à sua religiosa, à sua criação. Convidando-nos a pensar como é que nós podemos olhar para esta experiência, para esta ideia das cidades-refúgio, a partir da constatação e do desejo de que as cidades possam ser uma instância ética maior do que o próprio Estado, apesar de estarem territorialmente numa escala menor. E como é que se pode construir a partir daqui um compromisso local de acolhimento, de hospitalidade, de cosmopolitismo, que seja uma alternativa à admissão do Estado e à lógica do próprio direito internacional e da repressão destes migrantes de fuga, como se fosse possível constituir, paralelamente a este direito internacional e à resposta repressiva dos Estados, uma espécie de nova soberania das cidades. Um outro exemplo parecido com este, que o Hugo também invoca, é o exemplo das cidades-santuário. São, por exemplo, aquelas cidades que, na altura do Trump e das políticas do Trump, das políticas repressivas do Trump, desafiaram essas orientações e se declararam cidades-santuário e se comprometeram a fazer coisas tão simples como, por exemplo, não informar o Estado dos migrantes que estavam presos e que eram libertados, para que eles não fossem reprimidos, presos, etc. Ou, por exemplo, as cidades italianas que decidiram abrir os seus portos aos navios de resgate que o Estado italiano estava a perseguir. E são experiências destas que vão aproveitando, apesar de tudo, os espaços de autonomia relativa que podem existir nesta soberania relativa das cidades, que nos dão alguma esperança de ação concreta que possa ser uma ação desta hospitalidade ativista, alternativa, etc. Ou também o exemplo da Carta de Lampedusa como a expressão de um cosmopolitismo de resistência, de uma aliança entre organizações não governamentais, associações e redes de migrantes, redes ativistas, organizações políticas, até, eventualmente, algumas organizações ou instituições locais. Como é que este compromisso que foi organizado em torno da Carta de Lampedusa pode constituir uma ação concreta de cosmopolitismo de resistência que é crítico do discurso nacionalista, do discurso xenófobo, do discurso nativista, que associa o direito de saída, que é um direito que está previsto na dita Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda a gente tem direito agora não sei qual é a formulação exata do artigo, mas todas as pessoas têm direito a deslocar-se, a sair, a circular, mas que é um direito de circulação, um direito de saída do nosso território, à qual não está associada uma garantia sobre o direito de entrada e sobre o direito de permanência. E precisamente esta Carta de Lampedusa e este ativismo pelos direitos dos migrantes de fuga articula este direito de circulação e de saída com o direito inalienável de lutar contra os obstáculos à entrada e à permanência. Luta por um acolhimento que não seja apenas esse olhar hierárquico e neocolonial da assimilação do outro. E, portanto, é uma experiência, pode ser uma experiência concreta deste cosmopolitismo insurgente e desobediente. E, portanto, é sobre tudo isto que trata o livro, e eu acho que é uma enorme sorte que nós temos em termos connosco, na nossa vida, nas nossas lutas, no nosso cotidiano, para quem tem a sorte de ter Hugo no seu cotidiano. Em todo caso, é uma sorte que no mesmo
tempo histórico, no mesmo país, na mesma cidade, exista um Hugo Monteiro ao mesmo tempo que nós. Porque realmente, sou amigo do Hugo, portanto sou muito suspeito, mas realmente não há muita gente que consiga ser tão completa na articulação entre um pensamento profundo e rigoroso sobre os conceitos, as categorias com que nós pensamos o mundo, e nesse aspecto o Hugo faz um trabalho intelectual muito importante e muito sólido e muito consistente, e ao mesmo tempo faz isso procurando alternativas, tomando posição e envolvendo-se nas coisas, sendo solidário na sua vida, nas suas práticas, no modo como está com os outros e como está no mundo, não é? Como habita o mundo e como habita politicamente o mundo. E acho que isso é uma sorte, e este livro é mais uma expressão deste ser luminoso que é o Hugo Monteiro.